pessoal, meu nome é Maurício. Nessa pequena videoaula a gente vai verificar como a gente utiliza o VirtualBox. No caso que eu particularmente utilizo esse software para mexer com máquina virtual, porque eu acho ele, além de ser multiplataforma, ele é um ótimo software, assim como o VMware. Qualquer um dos dois que se ser escolhido para mexer com máquina virtual, vocês vão estar plenamente satisfeitos. Então, vamos lá. A primeira coisa é baixar, né? Fazer o download do software. Já entrei no site aqui, ó, que é esse endereço aqui, www.virtualbox.org. Você vai na seção Downloads. Aqui você pode verificar que tem várias plataformas. Tem para Windows Hosts, que é no caso, que é o meu caso aqui, né? O SX para computadores da Apple, né? Para Linux e Solaris. No meu caso, a gente vai bater aqui, vocês vão baixar, fazer o download do computador e fazer a instalação normalmente. Após feito isso, depois instalado, você vai lá e vai achar o cara. Vai estar aqui, ó, Oracle VM VirtualBox. Vou clicar nele e vamos abri-lo. Depois de aberto o software, tem alguns pequenos pontos que é bem interessante a gente observar. Vamos clicar aqui em configurações, arquivo, preferências. Primeiro, passa padrão para as máquinas, que você vai escolher uma pasta onde vai ser gravada as suas máquinas. Um exemplo que eu dou, pessoal, hoje em dia o HD, o disco SSD está barateando e cada vez tem mais pessoas que estão utilizando ele. Normalmente a capacidade de armazenamento dele é pequena, portanto, se colocar uma máquina de 20 GB num disco SSD de 120 vai pesar. Então eu recomendo que vocês tirem da pasta padrão, como eu fiz ali, coloquei no D2 pontos, a pastinha máquinas virtuais. Então todas as minhas máquinas que eu criar vão ser salvas dentro dessa pasta. Outro ponto muito importante também, vocês vão clicar aqui em entrada e verificar a tecla do hospedeiro. No caso, o meu está setado como Right Control, ou Control da direita. Vocês vão ver daqui a pouquinho, vocês vão perceber a importância dessa tecla, tá ok? Então vou dar um OK aqui e vamos para a criação de uma máquina virtual. Então para criar a máquina virtual, primeiramente eu vou apertar em novo. E aqui vou colocar o nome da minha máquina. Vou colocar a máquina teste vídeo aula. Vou escolher o sistema. Eu vou instalar um Windows mesmo, a versão, vou instalar um 2003 Server, só para exemplo. Tamanho da memória, o Windows XP, eles trabalham com pouca memória, você consegue com 256 facilmente. Como é só um exemplo, eu vou colocar, normalmente eu uso com 512 para trabalhar com ele, para fazer algumas configurações, ele funciona perfeitamente, tá? Depois escolhido o tamanho da memória, eu vou para o tamanho do disco rígido. Como é que eu vou manusear esse disco rígido? Eu tenho três opções, né? Não acrescentar um disco rígido, uma coisa que eu posso fazer depois, caso eu queira só criar a máquina, né? Segundo, criar um disco rígido virtual agora, que é o que eu vou fazer. E por último, utilizar um disco virtual existente. Caso já tenha um disco, você vai só reaproveitá-lo. No meu caso, eu vou criar um disco rígido novo. Então vou escolher essa opção no meio aqui e vou dar um criar. Aqui já vai estar a localização do arquivo, que vai estar lá naquela minha pastinha padrão. Tamanho do arquivo, eu vou colocar 20 GB. Já é de bom tamanho, já vai dar para você trabalhar. Outras opções que tem aqui, tipo de arquivo de disco rígido. Aqui tem vários tipos, que alguns são específicos de determinado software. Por exemplo, é o HDD, que é do disco rígido Parallels, que é o virtualizador do SX, né, do sistema da Apple. A gente vai usar o VDI mesmo, que é o VirtualBox Disk Image, que é o formato de virtualização do próprio VirtualBox. E no lado ali, vocês podem perceber que tem armazenamento em disco rígido físico, que é como você vai trabalhar com armazenamento naquele disco que você criou agora, que está criando, inclusive. Tem duas formas, dinamicamente alocado e tamanho fixo. Dinamicamente alocado vai só ocupar o tamanho que você está ocupando realmente, ou seja, o 20 GB é o limite, não é que vai de cara já ocupando 20 GB.
Já o tamanho fixo, já de cara o disco rígido vai ter 20 GB, independente se você está ocupando 5, 6, 7, tá ok? No caso, eu vou colocar dinamicamente alocado, que é a melhor opção que a gente tem. Vou dar um criar. Está aqui, ó, máquina de teste. Deixa eu até maximizar aqui. Ó. Máquina de teste vídeo aula. Para mim começar a instalar, eu vou dar um iniciar. E vai abrir essa tela. Aqui eu vou escolher o meu disco de boot, onde que está. Então é o seguinte, tem duas formas. Ou você trabalha com uma imagem direto, ou você tem o próprio CD de instalação. Você coloca no drive hospedeiro. Hospedeiro que eu me refiro no meu computador, no meu sistema. No caso é o Windows 7. No meu caso, eu tenho uma imagem. Vou achar onde está essa imagem. Já está aqui. Vamos achar. Enterprise. Este cara aqui. Vou clicar nela. Vou dar um abrir e vou dar um iniciar. Ó. Você vê que ele vai dar boot. Normalmente. E a instalação ocorre como se fosse instalar numa máquina normal. Tá ok? Vamos lá esperar um pouquinho. Aquela parte normal da instalação, né? NTFS e agora é só deixar instalar. Chegando nessa parte, com uma instalação normal, né? A gente vai continuar, colocar um nome qualquer. Colocar teste, por exemplo. Organização vou deixar em branco. Dá um avançar. Nome do computador posso colocar server teste. Uma senha da sua escolha. Tanto que não é nosso foco aqui, né? Vamos dar um avançar e vai ter aquela instalação habitual do Windows. Tá. Vou esperar um pouquinho. Pronto, pessoal, depois da instalação da máquina virtual, no caso do Windows Server 2003, vai estar o logon, a gente vai logar na máquina. Vamos fazer isso, dar um máquina, inserir Ctrl Del, ou se não Host Del, no caso o Ctrl lá direito mais Del, que é a tecla hospedeira aí que você vai usar. Por isso, quando aparece Host aqui, você vai substituir pela aquela tecla hospedeira que se cadastrou. Então, caso eu vou fazer aqui que está mais na mão, digitar a senha, vamos logar. Um negócio interessante de se fazer é instalar o VMTools. O VMTools não, o VirtualBox, né, as ferramentas do VirtualBox. Daqui a pouco já vai ser feito isso. Vamos lá. Só desativar algumas coisas aqui. Beleza. Então tá aqui minha máquina virtual. E você vai clicar aqui, ó, dispositivos, instalar adicionais para convidado. Isso aqui é interessante, você vai adicionar algumas funcionalidades ao VirtualBox. Esperar um pouquinho. Vamos dar uma olhada, ver se pegou. Às vezes demora um pouquinho para pegar. Muitas vezes basta, vamos tentar iniciar o servidor aqui que às vezes vai funcionar. O Windows virtualizado às vezes é temperamental, pessoal. Só reiniciar. Vamos guardar aqui. Vocês podem perceber que o desempenho é rapidinho para reiniciar dois toques, né? Rapidinho já está de volta na minha máquina virtual. Novamente, está assim. Ó, agora apareceu, tá vendo? VirtualBox Guest.
Algumas máquinas vai instalar automaticamente, outras não. Isso aqui no caso eu tenho que vir aqui, dar 2 cliques em cima e vai abrir para instalar aqui. Vou dar Next, vou dar só Next, Next e Install no final. Ele vai instalar, dou um reboot na máquina, que é muito recomendável inclusive. Vamos aguardar aqui, já está reiniciando. Vamos lá, Ctrl Shift Del, sim. Vocês vão ver que ele vai habilitar várias configurações. Por exemplo, a principal é essa aqui, ó. Você vai arrastar, o tamanho que você arrastar ele vai ficar a tela, ó. Se eu jogar aqui pro lado, tá vendo que vai ficar dessa forma. Se eu jogar para a tela cheia, vai ficar também. Portanto, ela funciona muito bem e é, na minha opinião, a principal funcionalidade. No VMware, por exemplo, tem o VMware Tools, que faz a mesma coisa, que é o mesmo padrão. Tá? Então vamos lá. Algumas configurações agora a gente vai falar específica na máquina virtual. Principalmente a parte de rede que é interessante. Lembrando, qualquer alteração tirando a de rede ou adicionar dispositivos de CD, DVD ou do USB, você vai ter que reiniciar a máquina. No caso, eu mexi em adaptadores de rede, que é interessante. As opções que você tem são as seguintes, ó. NAT, que nada mais é do que uma máquina virtual com acesso à internet, com acesso à rede, porém ela está isolada do teu sistema hospedeiro, ou seja, isolada do Windows 7. Tem a placa em modo bridge, colocando nesse modo ele vai entrar a rede que tua máquina hospedeira está localizada vai enxergar a máquina virtual como se fosse uma máquina normal, ou seja, vai poder trabalhar, vai poder ingressar num domínio, tudo normalmente. Isso é no modo bridge. Rede interna, quando você quer fazer uma rede interna somente entre máquinas virtuais, ou seja, você criou 5 máquinas virtuais, você quer que as 5 se comuniquem, você vai utilizar o modo rede interna. E por último, placa de rede exclusiva de hospedeiro. Isso aqui faz uma mescla entre a placa rede interna e modo bridge. Então, ou seja, a tua máquina virtual tem acesso à rede interna, tua máquina, entre outras máquinas, vai ser uma comunicação total, ou seja, resumindo, é uma mescla, né, entre modo bridge e rede interna. Driver genérico normalmente tu não utiliza, tá? Eu vou deixar em modo NAT mesmo, porque eu quero que fique isolado. É recomendável para fazer testes, quando quer testar algum software, alguma coisa, você vai utilizar o modo NAT. Isso pode instalar, se der algum problema, simplesmente não vai espalhar para a tua rede, você deleta a máquina e instala novamente. Bem simples, tá? Vou dar OK aqui. Então, pessoal, basicamente, o básico para a gente iniciar uma máquina virtual é isso aí. Algumas configurações, como por exemplo da rede, que é interessante de saber como a gente vai operar, eu acabei de falar para vocês. E a aula é isso aí mesmo, tá? Então conversamos numa próxima videoaula. Até mais, um grande abraço.